Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai entrar na aula 3 do nosso curso de Matemática Básica. O tema dessa aula vai ser Introdução às Funções Matemáticas. Então essa aula a gente começa a estudar sobre funções, também é um assunto muito importante de matemática, tá? Então, o que são funções matemáticas? Em várias situações do nosso dia a dia, a gente percebe que existe uma relação entre grandezas. Repara que quando a gente falou de conjuntos numéricos, a gente falou das grandezas separadamente, né? A gente tem um conjunto que representa uma determinada grandeza, um outro conjunto que representa uma outra grandeza. A gente até viu, no último exemplo da aula passada, a gente viu que tinha um conjunto das pessoas que gostavam do produto A e um outro conjunto das pessoas que gostavam do produto B. Então a gente pode imaginar esses conjuntos de forma independente, como se cada conjunto por si só tivesse ali os elementos que fazem parte dele. Mas tem casos onde um conjunto é formado a partir de outro conjunto. Então pode ser que exista uma relação de formação de um conjunto a partir de outro. E essa relação, do ponto de vista matemático, ela é feita através de uma função. Então a função ela tem essa aplicação de conseguir construir um novo conjunto a partir de um conjunto que é conhecido, tá? Então, por exemplo, imagina que a gente vai abastecer o veículo. O valor a ser pago, né, do que você vai pagar lá para o posto de gasolina, ele depende da quantidade de combustível. Então, esse valor a ser pago, ele é função da quantidade de combustível. Então, a gente consegue, se a gente fosse imaginar um conjunto, que seria a quantidade de combustível, e aí dentro desse conjunto tem todos os valores em litros, né, que a gente poderia abastecer nosso carro. Então imagina que tivesse lá 1 litro, 2 litros, 3 litros, mas enfim, né, poderia ter qualquer valor aqui dentro de um intervalo. Esse conjunto aqui, ele é o conjunto que nos diz a quantidade de combustível, tá? Imagina que tem um outro conjunto que é o preço que a gente vai pagar. Repara que o preço que a gente vai pagar, ele também tem lá uma série de elementos. Vamos supor, R$ 10, R$ 20, R$ 30. Mas o que todos eles têm em comum? É que eles dependem da quantidade de combustível, né? Então, nesse caso, a gente tem um conjunto B, que é o conjunto dos preços, ele é formado a partir do conjunto A, que é o conjunto dos volumes de combustível. E essa relação entre os dois conjuntos é o que a gente chama de função. Então a função nada mais é do que uma equação matemática que relaciona, nesse caso, o combustível com o preço que você vai pagar. E nesse caso, o preço ele depende do volume, certo? Então a gente diz que o preço, né, o valor a ser pago nesse caso, é função do volume de combustível. Outro exemplo é a conta de luz. O valor que a gente paga na conta de luz depende, ele é a função do quê? Da quantidade de energia que a gente consumiu. Então, novamente, a gente tem um conjunto que é a quantidade de energia consumida e esse conjunto vai gerar o outro conjunto que tem o valor que a gente paga pela energia. Portanto, o valor a ser pago pela conta de luz, ele é a função da quantidade de energia consumida. Essas relações entre grandezas podem ser descritas através de funções matemáticas, tá? Então, uma função matemática ou simplesmente função expressa a relação matemática entre elementos de dois conjuntos. Um dos conjuntos é chamado de domínio, que contém a variável independente x. Então, esse primeiro conjunto daqui, normalmente a gente usa a letra D para representar ele, que significa que ele é o domínio da função. Cada elemento dentro desse domínio, desse conjunto, ele é representado pela variável x. Então o x ele é uma variável que pode assumir qualquer valor que pertença a esse domínio, tá? Então qualquer número que faça parte desse domínio, ele vai estar dentro desse x, que a gente está chamando de x, certo? E existe um outro domínio, que é chamado de imagem, que contém a variável y, que é formada a partir da variável x, por meio de uma função. Então, os valores de y, que são os elementos que fazem parte do conjunto imagem, eles são calculados a partir de uma fórmula, que é a função.
E essa fórmula, ela depende, né? Ela usa o valor de x para calcular então o valor de y. Tá bom? Então essa é a definição de uma função. Então no estudo de função, nós temos dois conjuntos, um é chamado de domínio, o outro é chamado de imagem. Cada variável que faz parte do domínio são as variáveis independentes, uma vez que elas não dependem de nenhuma variável. E no conjunto imagem, a gente tem o y, que representa a variável dependente, porque o valor de y depende do valor de x. Tá? Se a gente for considerar os exemplos do slide anterior, voltando para o slide anterior, no caso do abastecimento do veículo, o valor a ser pago é a variável dependente. Já o volume de combustível é a variável independente, porque o valor a ser pago depende da quantidade de combustível. No caso da conta de luz, o valor pago na fatura da conta de luz, variável dependente, e a variável independente vai ser a quantidade de energia que foi consumida. Tá? As funções, elas têm duas formas básicas de representação. Uma delas é a forma algébrica, que a gente representa ela através de uma equação, e ela tem também a forma gráfica, onde a função é representada como um gráfico. Tá? Vamos primeiro falar sobre a representação algébrica de funções? Então, considere o exemplo do valor pago em função da quantidade de litros para abastecer o carro. Então, aquele exemplo do nosso carro, né, que está sendo abastecido, e aí a gente vai pagar um valor que depende naturalmente do volume de combustível. Vamos representar esse valor pago pela letra y, que é a variável dependente, e a quantidade de litros de combustível pela variável x, que é a variável independente. Suponha que o preço por litro de gasolina seja de R$6. Então, nesse exemplo, a gente está imaginando que cada litro de gasolina custa R$6. Como que a gente representaria essa função na forma algébrica? Ela seria representada dessa maneira aqui. Y, que é o valor que eu vou pagar, vai ser igual a 6 vezes x, onde x é o volume, né, em litros de combustível. Ora, nessa equação, fica claro que para cada litro de combustível, para cada valor de x, ele, por ser multiplicado por 6, eu tenho que cada litro custa R$6, que é, né, o que a gente está supondo nesse exemplo que a gente criou. Então, essa função, ela vai nos fornecer o quê? O valor, né, o que eu vou pagar de combustível em função do volume de combustível. Tá? Então, a gente passa a ter uma função que representa essa relação entre as duas grandezas, que é preço e combustível. A gente tem agora uma relação entre elas, de forma que, se eu colocar aqui o valor, para qualquer valor de x que eu colocar aqui, suponha, por exemplo, que eu queira abastecer 10 litros. Se eu quero abastecer 10 litros, 6 vezes 10 dá R$60. Então eu consigo, a partir dessa equação, saber qual que vai ser o preço, em função da quantidade que for de volume de combustível. Então essa é o princípio do uso de uma função. A gente conseguir, a partir de uma grandeza que a gente conhece, calcular uma outra grandeza que a gente não conhece, pois a gente sabe qual é a relação entre elas. Ou seja, a gente tem uma função entre elas. Tá bom? E aí, nesse exemplo, vamos só para exemplificar, né, para ilustrar, vamos calcular o valor da função, né, do preço, para diferentes volumes que foram dados aqui nessa tabela. Então vamos supor que a gente queira calcular o preço para 0 litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4, 5 e 6 litros. Como é que a gente faria para calcular? Bem, lembrando que a nossa função é y é igual a 6x. Então, para calcular o valor de y em cada um desses casos, eu tenho que substituir pelo valor de x de cada um desses casos, né? Então, no primeiro caso, na primeira linha, eu quero saber qual é o valor da função quando x é igual a 0. Para isso, basta eu substituir aqui no lugar do x por 0. Então, y vai ser igual, nesse caso, a 6 vezes 0. E 6 vezes 0 é 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, o que isso significa? Ora, se o volume for de 0 litros, então o preço que eu vou pagar é R$0, né? Não estou abastecendo nada, não vou pagar nada. Tá? Agora vamos para o valor de 1 litro. Calcular qual seria o preço para o caso do volume de 1 litro.
Nesse caso, eu vou substituir no lugar do x por 1. Então, y é igual a 6 vezes 1, que é igual a 6. E se for 2 litros, y é igual a 6 vezes 2, que é igual a 12. E se for 3 litros, y é igual a 6 vezes 3, que é igual a 18. 4 litros, 6 vezes 4, que é igual a 24. 5 litros, 6 vezes 5, que é igual a 30. E 6 litros, né, que é o último exemplo que a gente tem aqui nessa tabela, 6 vezes 6, que é igual a 36. Então, a partir dessa tabela, a gente conseguiu obter, para alguns valores, né, para alguns valores de variável independente, o valor da variável dependente. Então, a partir dessa tabela, que foi construída a partir da função, a gente consegue ter diretamente, né, alguns valores em reais em função do volume em litros de combustível, tá? Então, por exemplo, eu sei que se eu abastecer 3 litros, eu vou pagar, nesse caso, R$18. E por aí vai. Em alguns casos, pode ser útil também a gente construir a função a partir de alguns dados que foram fornecidos para a gente. Então, vamos imaginar esse exemplo, onde uma indústria de brinquedos ela tem um custo fixo mensal de produção de R$20.000, mais R$8 para cada brinquedo produzido. Então vamos pensar assim, ó, vamos de novo imaginar que o Y é o custo de produção, né? Então ele quer saber o custo fixo mensal de produção. Então vamos imaginar que o Y é o nosso custo mensal de produção, é o nosso Y. E a quantidade de brinquedos produzidas vai ser o nosso X. Então X é a quantidade de brinquedos. Será que a gente consegue construir essa função, y em função de x? Como que a gente conseguiria obter essa equação que representa o custo de produção em função da quantidade de brinquedos produzida? Como que a gente faria isso? Bem, observa primeiro, então vamos lá, ó, y é igual, observa primeiro que existe um custo fixo de R$20.000. O que é o custo fixo? É aquele que você vai ter independente da quantidade de brinquedos que você produzir. Então, existe um custo fixo de 20 mil. Então, esse custo de 20 mil, você vai ter esse custo se você produzir 1.000 brinquedos ou se você produzir 1 brinquedo ou 0 brinquedos. Independente da quantidade de brinquedos, você tem esse 20 mil porque ele é um custo fixo. Portanto, ele é um valor que independe de x. Né? Por ser fixo, ele não vai ter nenhum x ali multiplicando ele. Né? Então, y é igual a 20 mil mais... Agora, existe um R$8 por brinquedo. Então, vai ter um mais 8 vezes x. Essa parte daqui, esse termo 8 vezes x, aí seria o custo variável, né? 20 mil é custo fixo, 8 vezes x é o custo variável. Variável por quê? Porque ele depende da variável independente, ele depende do x. Quanto mais brinquedos eu fabricar, maior vai ser o gasto, né? Dessa parte que depende, né? R$8 para cada brinquedo. Então, se eu fabricar, por exemplo, 10 brinquedos, 8 vezes 10, 80. Se eu fabricar 100, 8 vezes 100, 800. Então, essa parte do custo, que é chamada de custo variável, ela vai depender diretamente da quantidade de brinquedos X. Tá? Essa daqui, então, é a nossa equação que calcula o custo em função do número de brinquedos. Então, para qualquer valor de X que eu colocar aqui dentro, eu consigo calcular qual é o custo de produção mensal. Então, ó, determine a forma algébrica dessa função. Está aqui a resposta. Y é igual a 20 mil mais 8 vezes x. E também determine o valor do custo na produção de 500 brinquedos. Então, ele também quer que a gente calcule qual é o valor de y quando x é igual a 500. O número de brinquedos é o nosso x. Então, y é igual a 20 mil mais 8 vezes, nesse caso, vezes 500. Se a gente fizer essa conta, a gente vai saber quanto que custa, qual é o custo mensal na produção de 500 brinquedos. E, naturalmente, a gente poderia substituir por qualquer valor. Qual é o custo na produção de 1.000 brinquedos? É só colocar x igual a 1.000. Qual é o custo na produção de 2.000 brinquedos? Coloco x igual a 2.000. Então, substituindo o número de brinquedos no valor de x, no lugar do x, a gente consegue calcular o custo de produção mensal
que é o nosso y, tá? Então, fazendo essa conta, isso vai dar 20.000 mais 8 vezes 500, aí vamos usar a calculadora. Então, 8 vezes 500 vai dar 4.000. Então, aqui 8 vezes 500, 4.000. E aí nós temos que 20.000 mais 4.000 vai dar 24.000. Então, conseguimos calcular qual é o nosso custo de produção para esse caso específico, onde a gente fabricou 500 brinquedos. Além da representação algébrica, nós temos também a representação gráfica. A representação gráfica de funções ela é muito importante, pois fornece uma forma visual, né, para a gente enxergar o comportamento da função. O gráfico permite que a gente observe padrões e comportamentos. Por exemplo, se a função está crescendo ou se ela está decrescendo, quais são as raízes dessa função. A raiz da função, também chamada de zero da função, é onde essa função, são os valores de x da função para quando y é igual a zero. Que no caso do gráfico, fica fácil de ver que são os pontos onde a função corta o eixo do x. Tá? Além disso, também dá para observar os pontos de máximo e mínimo. Então imagina que a gente está avaliando o custo em função da quantidade que a gente produz. Ou então o lucro em função da quantidade que a gente produz. No caso do custo, é interessante a gente identificar qual é o ponto mínimo, que é aquele ponto que minimiza o custo. No caso do lucro, é interessante a gente identificar o ponto máximo, que é o ponto que maximiza o lucro. Então essas características da função é muito mais fácil de ser observadas quando a gente olha para o gráfico, do que, né, olhar para a função na forma algébrica. Ao analisar o lucro de uma empresa em função do tempo, por exemplo, a gente pode identificar que períodos que a gente teve um crescimento do lucro, quais períodos que a gente teve um decrescimento do lucro. Além disso, a gente consegue ver qual é o ponto máximo do lucro. Imagina aqui, vou colocar um exemplo. Imagina que aqui seja o nosso x seja o tempo e o nosso y seja o lucro. E aí imagina que ela tenha esse comportamento aqui, durante esse período. O que a gente consegue observar? A gente consegue observar que esse ponto daqui, nesse período, foi o ponto máximo dela. Nesse período aqui, ocorreu o valor mínimo. Aqui, a partir de 0, vamos chamar isso aqui de, sei lá, de 5 e aqui de 10. Vamos supor que a gente tem esses valores. Então, no x igual a 5, vamos dizer que seja o quinto mês, mês 5, a gente teve o máximo lucro. No mês 10, a gente teve o menor lucro. De 0, né, aqui é 0. De 0 até 5, a nossa função ela estava crescendo. De 5 até 10, a função estava decrescendo, né? De 0 até 5, ela estava aumentando. De 5 até 10, ela estava diminuindo. Então, repara que olhando para o gráfico, a gente consegue facilmente identificar essas características da função, que seriam muito mais difíceis de se descobrir olhando simplesmente para aquela equação, para a forma algébrica dela. Tá? Considere a seguinte função na forma algébrica. Então, vamos trabalhar com outro exemplo. Então, a gente tem esse exemplo agora que o y é igual a 2x menos 4. Podemos obter o valor de y para diferentes valores de x. Então, aqui ele deu alguns exemplos. Vamos considerar x igual a 0, 1, 2, 3 e 4. E vamos calcular o valor de y para cada um desses valores de x. Então, a gente tem ali, quando x é igual a 0, qual é o valor da função? Então, vamos colocar 0, né, no lugar do x. Vai ficar 2 vezes 0, menos 4. 2 vezes 0 é 0. Então, 0 menos 4, que é igual a menos 4. Então, quando x é igual a 0, y é igual a menos 4. Isso daqui é um ponto da função. Quando x é igual a 0, y é igual a menos 4. Quando a gente fala na forma gráfica, a gente consegue, então, identificar quais são os pontos que pertencem a essa função. Tá? Então, x igual a 0, y igual a menos 4, esse 0 menos 4, ele é um ponto dessa nossa função. Tá? Ele é uma coordenada. Se a gente for imaginar num gráfico, ele é uma coordenada dessa função, 0 menos 4. Vamos agora fazer x igual a 1. Então, y é igual a 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, menos 4. 2 vezes 1 é 2, 2 menos 4
é menos 2. Então, o 1 menos 2 também é um ponto que pertence a essa função. Também é uma coordenada lá do gráfico da função, tá? Esse ponto x igual a 1, y igual a menos 2. Vamos agora fazer x igual a 2. Então isso vai ser 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 é 0. Então o ponto 2, 0 também é um ponto que pertence à função. Y é igual a 2 vezes 3, menos 4. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 4 é 2. Então o ponto 3, 2 também é um ponto que pertence a essa função. E, finalmente, né, nesse exemplo só foi até 4. 2 vezes 4, menos 4, que é igual a 8, menos 4, que é igual a 4. Então o ponto 4, 4 também é um ponto que pertence a essa função, tá? Então aqui a gente calculou cada valor de y em função desses valores de x que foram dados para a gente, tá? E com isso a gente entende, a gente identifica alguns dos pontos que fazem parte dessa função. Então esses pontos que a gente colocou aqui do lado são pontos que pertencem a essa função, tá? Então, ó, cada um desses pares de valores estão formando os seguintes pares ordenados. Então esses pontos, do ponto de vista gráfico, eles são chamados de coordenadas ou pares ordenados. São pontos que pertencem à função. Quais foram os que a gente encontrou? 0, menos 4, 1, menos 2, 2, 0, 3, 2 e 4, 4. Onde o primeiro elemento é o valor de x e o segundo elemento é o valor de y. Olhando para esses pares ordenados, a gente identifica que se x é igual a 0, y é igual a menos 4. Se x é igual a 1, y é igual a menos 2. Se x é igual a 2, y é igual a 0. Se x é igual a 3, y é igual a 2. Se x é igual a 4, y é igual a 4. Então esses pares daqui estão trazendo essa informação para a gente, tá? Os pares ordenados são comumente utilizados na representação de pontos em um plano cartesiano. O plano cartesiano é justamente esse plano. Isso aqui é um plano que tem duas retas, né? Imagina que isso aqui são retas, onde uma das retas, que é a reta vertical, é o eixo do y, é o eixo y, e a outra reta, que é a reta horizontal, é o eixo x. E aí um ponto aqui nesse plano, por exemplo, onde estaria o ponto 0, menos 4? Ah, esse ponto eu tenho que ver aqui no eixo x aonde está o 0. Ah, o 0 está aqui. No eixo y, onde está o menos 4? Ah, o menos 4 está mais ou menos aqui embaixo, né? É negativo. Então, esse ponto 0, menos 4 seria esse ponto aqui, ó. Aonde está o 1, menos 2? Aonde está o 1 em relação a x? Está aqui, né? Aqui é o 1. Aonde está o menos 2? Ah, o menos 2 está mais ou menos aqui. Então, o 1 menos 2 seria qual ponto? Seria esse ponto aqui, ó. Aonde está o 2, 0? X é igual a 2 e o y é igual a 0. Y é igual a 0 está aqui. Então, o 2, 0 ele vai estar aqui. Vai estar ali onde o x é igual a 2 e o y é igual a 0. Aonde está o 3, 2? X igual a 3 e o y igual a 2. Então, fazendo um tracejado perpendicular até ligar esses dois valores, nós temos, na interseção entre esses dois tracejados, a localização do ponto. Então, com isso, observem que a gente consegue identificar... Ah, vamos colocar o 4, 4 também, né? Já que a gente está fazendo todos. Então, 4, 4 seria x igual a 4, y igual a 4, seria esse ponto aqui. Então, repara que a gente identificou cada um dos pontos. É lógico que isso aqui não está desenhado considerando as proporções corretas, né? Mas só para vocês terem uma ideia aqui do que é um plano cartesiano, é esse plano que contém os eixos x e y, e o que são pontos nesse plano cartesiano. Esses pontos são o quê? São a gente pegar cada par ordenado, identificar o valor de x e y, e aí marcar o ponto que intercepta, né, essas linhas tracejadas, que são perpendiculares a cada um desses valores. Então, sabendo ali o valor de x e y, ou seja, conhecendo o valor do ponto, do par ordenado, a gente consegue identificar
o ponto onde ele se encontra no plano cartesiano, tá? Então, no plano cartesiano, o eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y. Assim, um ponto xy representa a coordenada de um ponto onde x é a coordenada no eixo x e o y é a coordenada no eixo y, tá? E aí vamos aqui, agora seria o gráfico da função 2x, 2 menos x, né? Então a função 2 menos x ela tem esse gráfico de vermelho. Agora vamos colocar os pontos mais bonitinho, né? Que agora a gente tem as proporções corretas. Um dos pontos era o 0 menos 4, ó. Então 0 menos 4 está aqui. Está bem em cima do eixo y, né? Porque o x é igual a 0, então fica bem em cima do eixo y. Então aqui está o 0 menos 4. O outro ponto que a gente calculou era o 1, né? Aqui é 1. Era o 1 menos 2. Ele está aqui, ó. Tá bem, ó, perpendicular em relação ao 1, perpendicular em relação ao menos 2. Então esse ponto fica bem aqui. O 1 menos 2. Nós temos também o ponto 2, 0, onde o x é igual a 2 e o y é igual a 0, né? Então ele fica em cima, como o y é igual a 0, ele fica em cima do eixo x. Quando o x é igual a 0, ele fica em cima do eixo y. E quando o y é igual a 0, ele fica em cima do eixo x. Esse ponto daqui é chamado de raiz ou zero da função. Raiz zero é a mesma coisa. Então a raiz é o ponto onde a função intercepta o eixo x. Porque a raiz é o valor de x quando y é igual a zero. Y é igual a zero, o ponto vai estar em cima do eixo x, né? Então esse daqui, esse ponto 2, 0, ele é um ponto que intercepta o eixo x. Portanto, esse x igual a 2, esse valor de 2, é chamado de raiz dessa função. Então, se a gente quiser saber qual é a raiz da função 2x menos 4, a raiz da função 2x menos 4 é 2, porque é o valor de x quando a função intercepta o eixo x, tá? Outro ponto que a gente calculou foi esse daqui, né? Que é o ponto 3, 2, x igual a 3, y igual a 2. E o último ponto que a gente calculou foi esse ponto x igual a 4, y igual a 4. Então seria o par 4, 4, tá? Então aqui a gente demarcou, né, cada um dos pontos, só para ilustrar essa relação entre o par ordenado que a gente calculou e a sua posição na função. Note que todos os pontos eles estão em cima do gráfico da função, né? Isso acontece porque todos esses pontos eles são pontos que pertencem à nossa função, tá? Certo? Então, cada um dos pares ordenados estão sobre o gráfico, pois eles fazem parte da função. E aí, com isso, a gente cria um tipo de problema que a gente poderia resolver, que é o seguinte, que é verificar se um ponto faz parte ou não de uma função. Então, a gente pode fazer isso. E nem precisa fazer o gráfico para isso. A gente pode determinar isso na forma algébrica mesmo, olhando para a equação. Será que um ponto ele faz parte da função ou não faz parte da função? Então, ó, verifique se o ponto 5, 6 faz parte da função y igual a 2x menos 4. Como é que a gente faz para verificar se um ponto faz parte ou não de uma função? Lembra que esse valor de 5, esse valor 5 é o valor de x. E o 6 é o valor de y. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir a função por 5, né, no lugar de x. Vamos colocar o 5 e ver se o resultado vai dar 6. Se quando a gente colocar 5 aqui, se o resultado der 6, então o ponto 5, 6 faz parte da função. Se o resultado der diferente de 6, a gente vai saber que esse ponto não faz parte da função. Então vamos fazer isso. Vamos no lugar do x, colocar o 5 e ver qual o valor que vai dar. Então y é igual a 2 vezes 5 menos 4, que é igual 2 vezes 5 é 10, né? 10 menos 4, e 10 menos 4 dá 6. Olha, de fato, ele está dizendo que o ponto 5, 6 faz parte da função. A gente verificou que quando x é igual a 5, y é igual a 6. Então, o ponto 5, 6, de fato, ele faz parte da função. Então, esse ponto faz parte? Sim. Se a gente for lá no gráfico, ó, vamos lá no gráfico, encontrar o 5, 6. Então, ó, quando x é igual a 5, tá aqui, ó.
Aonde está o 6? Ó, o 6 está aqui. 5, 6, então, ó, é esse ponto aqui. Ó. De fato, repara que o 5, 6, ele é um ponto que pertence à função. Ele está bem em cima ali do gráfico da função. A gente verificou isso na forma algébrica, mas se a gente tiver o gráfico, a gente também consegue verificar na forma gráfica, tá? Agora vamos verificar se o ponto 7, 8 faz parte da função. Bem, eu coloquei vamos fazer o 7, 8 primeiro, mas depois a gente coloca um outro ponto, só para a gente conseguir ver lá no gráfico também. Então vamos fazer primeiro o 7, 8. Então x é igual a 7. Vamos ver se quando x é igual a 7, o y é igual a 8. Então, substituindo, y é igual a 2 vezes 7 menos 4, que é igual, né? Estou substituindo aqui. 2 vezes 7 menos 4. 2 vezes 7 é 14. 14 menos 4. 14 menos 4 é 10. Ora, quando x é igual a 7, y é igual a 10, não 8. Então, esse ponto daqui não pertence à função. O que pertence seria o ponto 7, 10. O 7, 10 sim. O 7, 8 não. Aí vamos só criar um outro exemplo. Vamos colocar o ponto, sei lá, 1, 2. Então vamos imaginar aqui x igual a 1, y igual a 2. Vamos verificar se esse ponto daqui pertence à função. Então, quando x é igual a 1, qual que é o valor dela? Y é igual a 2 vezes 1 menos 4. 2 vezes 1 é 2. Menos 4. 2 menos 4 é menos 2. Ou seja, na verdade, esse ponto daqui não pertence à função. O que pertence é o ponto 1 menos 2, que a gente inclusive já calculou. Aqui, 1 menos 2 é esse ponto aqui, que a gente já calculou, né, anteriormente, porque a gente está usando a mesma função. Mas aonde estaria o ponto que a gente foi verificar que a gente já viu que não pertence à função? Aonde estaria o ponto 1, 2? O ponto 1, 2, ó, x igual a 1, y igual a 2. Está aqui. Então, esse daqui é o ponto 1, 2. De fato, repara que ele não é um ponto que pertence ao gráfico, né? Então, de fato, ele não é um ponto que pertence à função. Então, a gente consegue, tanto olhando para o gráfico, a gente identificaria se pertence ou não, tanto olhando para a forma algébrica, a gente também consegue identificar, tá? Então, a gente poderia vir aqui, colocaria um 2 aqui, a gente já saberia que ele não pertence ao gráfico. Ou, como a gente fez, substituiu ali na função e viu que, na verdade, o ponto seria o 1 menos 2, e não o 1, 2. 1, 2 não pertence. E, finalmente, para a gente finalizar essa aula, a gente consegue também, a partir dos gráficos, fazer algumas análises, como a gente comentou. A gente consegue verificar, por exemplo, se a função é crescente, se ela é decrescente, qual é o ponto de máximo, qual é o ponto de mínimo, aonde estão as raízes. Então, é muito importante a gente saber fazer o gráfico, ou conhecer o gráfico, justamente para a gente ser capaz de levantar essas características das funções. Então, a análise do gráfico permite identificar os intervalos de crescimento e decrescimento, as raízes, né, também chamada de zeros da função, e os pontos de máximo e mínimo. O que significa ser crescente? Uma função é crescente em um intervalo se, à medida que a gente se move da esquerda para a direita, nesse intervalo, os valores da função aumentam. No exemplo do gráfico que a gente tem, ó, essa função daqui, ela é uma função crescente. Porque observa que à medida que a gente se desloca da esquerda para a direita, o que está acontecendo com a função? Ela está crescendo, ela está aumentando. Então essa função 2x menos 4, ela é uma função crescente, tá? E o decrescente é o quê? Se nesse intervalo, à medida que você se move da esquerda para a direita, a função diminui, né? Os valores da função diminuem. Seria algo, por exemplo, assim, ó. Se a gente tivesse uma reta dessa forma, repara que, à medida que a gente se desloca da esquerda para a direita, a função está o quê? Está decrescendo, está diminuindo. Então, essa função daqui seria uma função decrescente. E é lógico que a gente pode também verificar se a função é crescente ou decrescente olhando para intervalos de valores. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse essa função aqui. Ó. Então, imagina que eu tenho uma função que ela é assim, ó. Se a gente for analisar, imagina que esse valor aqui é x igual a, sei lá, x igual a 3. Olhando para essa função, o que a gente observa? Que ela é crescente.
lá de menos infinito, né? Porque ela vai até menos infinito. Ela é crescente de menos infinito até 3, né? Ela é crescente lá do menos infinito até aqui, até 3. E depois ela é decrescente a partir de 3, né? Então, a partir de 3 até mais infinito, né? Até 3 ela é crescente e a partir de 3 até mais infinito, ela é decrescente. Então, a gente pode ter também intervalos de valores onde a função é crescente ou decrescente, né? O ponto de máximo é o ponto onde a função atinge o seu maior valor. Então, nesse caso, ó, esse ponto daqui, vamos supor que aqui seja 3,10, sei lá. Então, esse ponto 3,10, para essa função daqui, ele é um ponto de máximo. Observe que essa função daqui não tem ponto mínimo. Então, não necessariamente as funções tenham que ter ponto máximos e mínimos, tá? Essa daqui, por exemplo, não tem nem máximo e nem mínimo. Já essa função daqui, ela tem um ponto de máximo, que é o ponto 3,10 nesse exemplo que eu criei. O ponto de mínimo é onde ela atinge o seu menor valor. Então, vamos desenhar aqui uma outra função pequenininha. Então, imagina que a gente tenha essa função daqui. Essa função tem um ponto mínimo aqui, né? Onde ela atingiu o menor valor dela. E as raízes são os valores de x, onde a função é nula. Nesse caso dessa função aqui, ó, vou até colocar de vermelho. A raiz dessa função é esse valor de x aqui, ó. Vamos supor que x aqui seja igual a 5. Então, a raiz dessa função seria 5. Já essa função daqui, observa que ela tem dois pontos aonde ela corta o eixo x. Vamos supor que aqui seja 2 e aqui seja 4. Então, as raízes dessa função daqui seria 2 e 4. Ela teria duas raízes, tá? E no caso dessa função aqui, ela nem corta o eixo x, né? Então, ela nem tem raízes, tá? Então, pode acontecer também da função não ter raízes. E aí vamos ver agora um exemplo para a gente identificar cada uma dessas características que a gente consegue analisar olhando para o gráfico da função, tá? Então vamos considerar primeiro qual é o intervalo de crescimento da função. Então deixa eu colocar de novo em azul, né, que a gente tem usado a caneta azul. Qual é o intervalo de crescimento dessa função? Observa que ela, olhando, né, da esquerda para a direita, observa que ela vem crescendo lá de menos infinito até esse valor de x aqui, ó, que olhando para o nosso par ordenado, é o valor x igual a 0,5, que ele está bem aqui, ó. Se a gente for puxar esse ponto, ó, ele está vindo até aqui, que é o x igual a 0,5. Ou seja, essa função que a gente está olhando, ela é crescente, vindo lá de menos infinito. Se a gente for escrever na forma de intervalo, a gente escreveria assim, ó, de menos infinito até 0,5, tá? Não se preocupa muito em relação a isso da forma de intervalo, porque o mais importante é a gente entender o que significa a função ser crescente. E sabendo o que significa, a gente sabe que essa função é crescente de menos infinito até 0,5. É isso que vocês precisam entender. Isso aqui seria a forma matemática de dizer isso. Só que, né, olhando para a função, a gente consegue saber que ela é crescente de menos infinito até 0,5. E qual é o intervalo de decrescimento da função? Ora, continuando olhando para essa função, né, continuando indo da esquerda para a direita, né, a gente observa que a partir desse ponto, a partir do 0,5, ela passa a ser decrescente. Então vai de 0,5 até mais infinito. Mas, né, assim seria escrever de forma matemática, mas é preciso entender. Ela é decrescente de 0,5 até mais infinito. Ou seja, ela é decrescente a partir de 0,5. Para qualquer valor acima de 0,5, maior ou igual a 0,5, ela é decrescente. E para qualquer valor anterior, menor ou igual a 0,5, ela é crescente. Então é isso que a gente tem que observar. Que o intervalo de decrescimento e crescimento, ele é visto a partir dos valores de x. E aí a gente vai olhando para a função e observa que ela é crescente até x igual a 0,5 e ela é decrescente a partir de x igual a 0,5. Tá? Então isso que a gente precisa entender. Qual é o ponto de máximo? O ponto de máximo é aquele ponto que está aqui em cima, né? Que é o ponto onde ela atingiu o maior valor. Esse ponto é o 0,5, 4,5. 0,5,
4,5. Ou seja, é o ponto x igual a 0,5 e y igual a 4,5. Né? Se a gente for puxar para cá, aqui seria o y igual a 4,5. E, finalmente, quais são as raízes dessa função? As raízes são os valores de x no ponto onde ela intercepta o eixo x. Ou seja, são os valores de x quando y é igual a 0. Então, a gente consegue ver aqui ó, os pontos. Quando y é igual a 0, nós temos x igual a menos 1. E quando, de novo aqui, ó, y é igual a 0, nós também temos x igual a 2. Então, existem duas raízes. Que raízes são essas? É a raiz x igual a menos 1 e também a raiz x igual a 2. Então, a gente consegue, olhando para o gráfico, saber quais são as raízes, também chamadas de zeros da função. Então, nesse caso, para essa função, as raízes são x igual a menos 1 e x igual a 2, tá? Com isso, a gente concluiu essa parte, né, da aula, mas antes de terminar a aula, eu vou rapidinho mostrar uma ferramenta que vocês podem usar para construir gráficos de função, tá? Bem, a ferramenta que eu vou estar usando é a Desmos, mas naturalmente tem GeoGebra também, tem diversas outras ferramentas gráficas que vocês conseguem encontrar na internet para fazer gráfico de função, tá? Eu estou usando a Desmos, mas as outras também são bem parecidas. Como é que ela funciona? Se você escrever aqui a equação, a forma algébrica da função, você consegue fazer com que ela desenhe o gráfico dessa função para você. E aí pode ser o gráfico de qualquer função. A gente pode fazer aqui, ó, y igual a 2x mais 6. E aí ela vai lá e desenha para a gente, ó. Está aqui o gráfico da função 2x mais 6. Inclusive, se a gente for apertando nela, ela consegue ir mostrando para a gente os pontos. Ó. Então, a gente consegue ainda identificar cada ponto. Aqui está o ponto menos 2, 2. Aqui está o ponto menos 3, 0. Ou seja, o zero dessa função é o menos 3. E a gente pode também, né, escrever qualquer outra função. A gente poderia colocar, por exemplo, x. O elevado é aquele acento circunflexo, tá? Elevado ao quadrado, se você coloca o acento circunflexo, ele coloca elevado. Aí eu vou apertar para o lado e vou colocar, por exemplo, menos 4. Pronto. Aí a função y igual a x ao quadrado menos 4. Ó. Desenhou o gráfico da função para a gente. A gente consegue identificar aqui o ponto mínimo, que é o ponto 0 menos 4. Ela tem duas raízes, ó, que é menos 2 e 2. E a gente consegue, né, se a gente clicar em qualquer ponto dessa função, a gente consegue identificar um ponto que pertence à função. Né? A gente consegue percorrer ela para conseguir saber os pontos que fazem parte dela e, naturalmente, identificar, né, onde ela é decrescente, onde ela é crescente. Observa que ela é decrescente para valores menores do que 0, né, porque a gente olha para o x, né? Aqui x é igual a 0, e ela é crescente para valores maiores do que 0. E o ponto mínimo, 0 menos 4, as raízes menos 2 e 2. Então a gente consegue identificar também as características olhando para o gráfico. Essa é uma ferramenta bem bacana, vocês podem colocar qualquer gráfico de função aqui, né? Somente conhecendo a forma algébrica, para qualquer equação que vocês colocarem, ela vai desenhar o gráfico para vocês. Tá bom? Então com isso, fechamos mais um vídeo, nos vemos no próximo vídeo e bons estudos!